Imagine que você vive sua vida normalmente sem muita emoção, longe de mulheres e nada de popularidade na universidade. Porém, após um rolê com alguns amigos, você acorda no outro dia com uma mulher que se diz ser sua namorada e além disso você descobre que se meteu em uma briga com um valentão e acabou ganhando dele. Mas quando você tenta lembrar de tudo isso, você simplesmente não consegue. E pra piorar, você descobre que tudo isso aconteceu 3 dias atrás. E a sua maior dúvida agora é saber se você tem Alzheimer, ou foi dopado, ou simplesmente está num show de TV como o Truman Show. Ou talvez tenha a dupla personalidade que toma posse do seu corpo e mente, tendo uma vida secundária que você mesmo não lembra, causando um caos na mente, porque agora você não sabe mais se é o protagonista ou o secundário. Eu não sei vocês, mas eu ficaria maluco. Essa é basicamente a história do mangá Shinai Naru Boku Satsui wo Komete. É um mangá que eu conheci há uns meses atrás, já faz um tempinho. Eu até cheguei a gravar um vídeo, porém eu privei porque eu acho que foi um dos meus primeiros vídeos e acabou que a qualidade não estava muito boa. Mas eu sempre quis fazer um remake e refazer esse vídeo aí com qualidade. É um mangá com bastante coisa pesada e brutal, mas apesar da história ser meio maluca, ela conseguiu atrair minha atenção por muito tempo. E até hoje eu não finalizei essa obra, porque no tempo que eu tava lendo eles tinham parado de traduzir, então tinha parado acho que no capítulo 50 ou 40, mas hoje em dia já foi finalizado. A obra finalizou com 97 capítulos, então agora já dá pra finalizar ela e rushar e ver em poucos dias. Mas antes da gente ver essa obra aí do esquizofrênico, já deixa aquele like que ajuda muito o canal. Urashi Meijia, que é o nosso protagonista, é um estudante que não é muito popular e muito menos ainda com as mulheres. Porém, de algum jeito milagroso, ele conseguiu participar de uma noite de jogos com amigos e garotas. E foi no dia seguinte dessa noite de jogos que a vida dele mudou. E foi quando o galo cantou que o Eiji acordou e notou algo diferente na cama dele. E não era a cama mijada, mas sim uma mulher desconhecida junto com ele. E o Eiji ficou logo oriçado, porque provavelmente foi a primeira vez que ele chegou perto. E resumindo todo esse rolê, basicamente ele chamou ela pra sair e pediu em namoro. Realmente nem ele tava acreditando que tava com uma garota daquela. E depois de cair na real, ele lembrou que a garota é uma estudante popular da mesma universidade que ele. Como ele conseguiu essa namorada, o jeito que ele arranjou, já não importava mais, o homem não tava nem aí. E pra aproveitar toda essa emoção, ele vai dar uma volta na rua, só que acaba tomando um susto depois de trombar com um valentão, vulgo cachorro louco, o nome do cara. Mas ele não esperava em saber que ele já tinha dado uma surra nesse valentão cachorro louco. E eu já estaria muito preocupado se fosse o protagonista, não é possível essas coisas estranhas acontecerem e o cara simplesmente não lembra de nada. E foi graças ao seu amigo que o Eiji entendeu que isso tudo aconteceu 3 dias atrás. E pelo incrível que pareça, ele não lembra de nada mesmo. E sem entender nada, Eiji começa a pensar em teorias envolvendo amnésia ou até mesmo viagem no tempo. E a última hipótese é que ele tivesse poderes sobrenaturais, mas aí eu acho que ele tava querendo demais. E durante essas teorias, uma garota estranha surge do nada, que a princípio é uma estudante da mesma universidade chamada Rei. E fica um clima bem estranho, já que ela chega e fica apenas no silêncio por um tempo, pra no final dizer, é o Eiji normal, e ir embora. Deixando o protagonista mais conturbado e confuso ainda. Mas é aquilo, a vida do cara tá boa, tem uma namorada e bater no valentão da universidade. É melhor aproveitar e não ficar perdendo tempo tentando entender. E pelo visto, na universidade, Eiji não é um cara muito bem recebido, já que as pessoas ficam longe dele depois de saberem sobre o real segredo de Eiji. E pelo visto a namorada dele ou não sabe sobre o segredo, ou sabe e não tá nem aí pra isso e quer continuar vivendo essa vida de namorados por dias. Porém, um certo momento na rua, o senhor parou os dois, dizendo ser um repórter e perguntando sobre a briga que havia ocorrido com o valentão. E o Eiji fala pra deixar pra outra hora, já que não era um bom momento, mas o velho continua falando e quando vê a suposta namorada de Eiji, ele solta talvez o real segredo de Eiji, que ele é filho de um serial killer chamado Hashinoi Makoto, ou conhecido como LL. Go Loud. 15 anos atrás no Japão, esse homem conhecido como LL sequestrava e matava universitárias. E por causa dessa história, Eiji sofreu muito em sua infância por ser conhecido como filho de serial killer. E a namorada de Eiji, após ouvir tudo isso, ao invés de fugir ou ficar assustada, saiu em defesa do Eiji, falando que o que o pai dele fez não tem nada a ver com ele. E que ela já sabia desse segredo, pois o rumor tinha se espalhado na universidade. E falar pra vocês que nessa situação, realmente o garoto não tem nada a ver com o que o pai fez no passado. Ainda mais que ele era só uma criança quando tudo aconteceu. E ele ter sofrido na infância e continuar sofrendo na universidade é algo que eu acho completamente errado, porque ele realmente não tem nada a ver. Pois é você julgar sem nem conhecer a pessoa por algo que um antepassado dela fez. Eu sei que é complicado, mas vocês entenderam. Sendo que nem tinha conhecimento do que estava acontecendo, tá ligado, no tempo, então realmente é complicado. E realmente é legal o Eiji ter achado uma garota que, apesar de ser popular, foi a decisão contrária de todos e decidiu dar uma chance sem julgar o garoto. Apesar de ser bem estranho isso. Com certeza deve ser um trauma pro Eiji tudo isso, tanto que o mesmo se emocionou após ouvir o que a namorada falou. E já em outro dia com sua rotina normal, aquela garota um tanto estranha aparece novamente. E a mina é basicamente uma charanda ambulante. Do nada ela chega e solta umas frases aleatórias que nem o mesmo Eiji entende. Mas com certeza essas frases devem fazer o Eiji refletir bastante com tudo que está acontecendo. No dia 11 de novembro, em uma certa área do Japão, um grupo de perícia estava investigando um caso tanto brutal.
E quando a investigadora vê a cena, ela entra em choque ao ver que o corpo da garota teria sofrido muito. E a primeira coisa que ela pensa é que o serial killer LL, vulgo pai de Eiji, está de volta. E aí que o negócio fica louco, porque realmente, pra quem vai cair a primeira suspeita? Obviamente o filho do serial killer. E o pai de Eiji é considerado um dos assassinos mais brutais e loucos do Japão. Com 14 anos, LL já tinha matado um estudante da mesma escola. Porém, foi 15 anos atrás que ele ficou totalmente conhecido como um serial killer que torturava suas vítimas e eram todas universitárias. Ele até conseguiu fugir da polícia, mas né, uma hora ou outra ia ser pego. E quando a polícia chegou perto de encontrar ele, LL se suicidou colocando fogo na própria casa, terminando com todo esse caos. Ou era o que o mundo achava, até descobrirem que LL deixou um filho. Como as pessoas realmente não estão nem aí, né, e estão só levando em conta que o pai de Eiji fez e tudo mais, o filho de LL, ou seja, Eiji, cresceu sofrendo muito por ser conhecido como filho do serial killer. Só que agora ele tá no momento da vida que, apesar de não lembrar de algumas coisas, ele tá com uma pessoa que o ama, sabendo desse segredo. E pelo visto ele tá curtindo ao máximo esse momento. E uma das coisas que esse maluco mais queria, obviamente, era perder seu aclamado cabaço, né, afogar o ganso ali. E quando ele finalmente vai conseguir esse ato tão glorioso, ele descobre que já tinha conseguido dias atrás, mas que novamente não lembrava de nada do que aconteceu. E aí que ele realmente se preocupa, porque ele, caralho, perdeu, afogou o ganso ali e não se lembra de nada do que aconteceu. Ou seja, pra ele, continua sendo virgem. E novamente aquela esquisita aparece, e a mina com certeza deve estar perseguindo o Eiji, só pode, meu Deus do céu. A mina surge do esgoto. E sempre com aquelas frases que só um maluco pra decifrar. Só que apesar dela ser duvidosa, ela foi uma das primeiras a perceber o que estava acontecendo com o Eiji. E depois de ficar observando ele por alguns dias, ela solta a teoria que ele sofre a dupla personalidade. Ou seja, existe outra personalidade além desse Eiji que conhecemos. A questão é saber que essa personalidade, que vamos chamar de B1, é o que faz para que Eiji não se lembre de nada do que ele viva. A Rin tá avisando sobre uma tal água parada que o Eiji não tá dando atenção e que em algum momento vai se manifestar. E o Eiji guarda isso para si mesmo e volta para casa para tentar entender o que tá causando essa amnésia. E principalmente saber se essa outra personalidade é boa ou ruim. Porque imagina ter alguém utilizando teu corpo, tua mente, tudo, e essa personalidade fazer uma merda gigantesca, tá ligado? Como, sei lá, matar outra pessoa, roubar um carro e tudo mais, se tu simplesmente não lembra e não tem como falar que não foi tu, tá ligado? Que simplesmente chega a polícia de noite aí em algum momento falando, caralho, foi tu, né? Foi tu, né, safado, que roubou ali uma balinha de iogurte, vem, tá preso. Tu vai falar o quê? Caralho, fui eu não, mané. Não lembro, né? Outra personalidade que é uma bala de iogurte. Não tem o que fazer, mano, é complicado. Mas se a gente for analisar, até que essa outra personalidade trouxe coisas boas pra vida entediante do Eiji principal. Ele conseguiu uma namorada dos sonhos e ainda bateu no valentão. Não sei vocês, mas pra mim time que tá ganhando não se mexe. Só que ao mesmo tempo eu acharia meio estranho ter a vida sendo feita por alguém que você nem sabe quem é, tá ligado? Tipo, alguém tá usando meu corpo, tudo bem e tal. Tá trazendo coisas boas, mas não é eu que tô fazendo isso, tá ligado? É só uma marionete. E a brilhante ideia do Eiji pra se comunicar com o B1 foi escrever uma mensagem numa carta. Dá pra concordar que não é tão ruim, tirando o fato que se a personalidade não quiser responder, ela só vai ignorar, né? Mas tudo bem, foi uma tentativa. E quando Eiji vai escrever a mensagem, ele encontra uma nota de 1000 ienes, basicamente 500 reais. E como Eiji é um pobre fudido como todos nós, ver dinheiro assim não é muito normal na rotina. Então ele procura de onde tá vindo esse ouro milagroso e percebe que tem muito mais do que uma nota no cofre da casa dele. E uma das poucas coisas que ele sabe da vida dele é que esse dinheiro não é dele com certeza. Uma coisa que ele tem medo é a famosa carteira de trabalho. Pra ficar mais preocupante, além do dinheiro que LL deve ter ganho no jogo do bicho, uma mensagem estava escrita no cofre: Gomu no piso. Mentira, estava escrito LL matará novamente. E puta que pariu, do nada a vida do Eiji virou de cabeça pra baixo. E o maluco foi procurar coisa e no fim achou problema. O que resta é descobrir se essa tal personalidade B1 anda aprontando com o corpo do Eiji sem ele saber. Mas isso fica para um próximo vídeo. Caso vocês tenham curtido a obra, eu trago a continuação disso, porque eu acho o mangá bem da hora e recomendo demais vocês lerem, apesar de ter algumas cenas meio gore e meio brutal. Então, por sua conta e risco, eu recomendo você ler. O feedback do canal tá muito bom e eu tô muito feliz com isso. Então, muito obrigado, valeu, falou!